na escola foi um terror para mim nesse sentido, porque até então eu não sabia o que era racismo, eu não sabia o que era LGBTfobia, convivia muito bem com as crianças da minha rua, mas na escola eu não tinha essa liberdade. Essa que você acabou de escutar é a Meg Hayara, professora na Universidade Federal do Paraná. Quando era criança, a Meg gostava de andar com uma toalha de banho na cabeça, fingindo que eram cabelos longos, já que essa era a maior referência de feminilidade que ela tinha. Para essa Meg criança, que nasceu e cresceu numa cidade pequena do interior do Paraná, a escola foi um ambiente de terror. E é na escola que eu sou apresentada a essa estrutura binária, homem, mulher, macho, fêmea, menino, menina, assim, fila para menino, fila para menina, banheiro para menino, banheiro para menina e assim por diante. Foram anos em que ela passou se escondendo, fingindo ser quem não era, para evitar que aquela violência velada, gestual ou às vezes verbal virasse alguma coisa maior e ainda pior. O saldo disso foram anos de solidão. Eu tive que usar de estratégias de convencimento para que a sociedade escolar não me percebesse, não me visse, né? Eu tentei trabalhar dentro de uma perspectiva da invisibilidade. Já para a Meg, mulher adulta, a educação, o espaço escolar e universitário foi uma escolha feita com muita convicção. Só que o fato de ter sido uma escolha não tornou as coisas mais fáceis, não. A trajetória percorrida por Meg é cheia de marcadores comuns para a população transexual no Brasil. E você vai conhecer um pouco melhor a história dela e esses marcadores ao longo desse episódio. Só que, ao mesmo tempo, Meg também compõe as estatísticas da exceção para essa parcela da população. Para começar, ela faz parte de 0,02% das pessoas trans que chegaram à universidade. A Meg, diferente da maioria esmagadora das mulheres transexuais, pôde fazer uma escolha profissional e não foi empurrada contra a vontade para a prostituição. Acima de tudo, a Meg Hayara de Oliveira está viva, contrariando a expectativa de vida assustadoramente baixa que o Brasil impõe às pessoas trans. Eu sou Luciana Barreto e neste episódio do Entre Vozes, eu te convido a se questionar por que no nosso país algumas vidas parecem ter mais valor e por que algumas mortes comovem menos do que as outras. Em 2020, enquanto a pandemia da Covid-19 matava de vírus e de fome, uma outra epidemia não dava trégua aqui no Brasil. Pelo 13º ano consecutivo, ocupamos o topo do ranking elaborado pela ONG Transgender Europe, que compara as mortes de transfobia no mundo inteiro. Esse é o momento de avisar que, ao longo desse episódio, você vai ouvir falar muito na morte de mulheres transexuais e travestis. E esse recorte de gênero, focado nas mulheres e não nos homens trans, não é à toa. Em um país marcado por altas taxas de agressão contra as mulheres e feminicídios, não podia ser diferente. Todas as 175 pessoas trans assassinadas no ano passado expressavam o gênero feminino. É o que a gente chama de transfeminicídio. E se você se assustou com a proporção desses assassinatos, saiba que o cenário é ainda mais grave do que parece. A Bruna Benevides é secretária de Articulação Política da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. É essa associação que levanta os dados que alimentam o ranking internacional de transfobia, aquele encabeçado pelo Brasil. E o processo de levantamento desses dados não é nada simples. Todos os dados que nós apresentamos, eles denunciam uma estrutura de subnotificação. Por quê? Fica muito nítido quando nós vamos observar os dados governamentais, chamados de oficiais, né? Mas a gente usa dados governamentais pelo fato de, até hoje, não ter nenhum mecanismo que diga quantas pessoas LGBTI, mas sobretudo pessoas trans, foram assassinadas no Brasil anualmente. Não há este dado.
Então, como que uma instituição da sociedade civil, feita, sobretudo essa pesquisa por 2 mulheres trans ou travestis pesquisadoras, conseguem localizar, a partir de registros e notícias publicadas na mídia e outras fontes secundárias e terciárias que às vezes chegam diretamente para nós, conseguimos identificar 175 assassinatos em 2020 e o Estado brasileiro, dados governamentais, tem 0 casos. Então, estes 175 já denunciam inicialmente a omissão do Estado no tratamento, levantamento e observação desses dados. Então, por isso que a gente diz que é a violência. E, para além disso, este 175, ele é um número que nós conseguimos levantar. Estimamos que tenham muitos mais, porque essa subnotificação se dá de diversas formas. Uma delas, falta de dados governamentais. A outra é, não há um padrão de como a mídia replica esses dados. Por exemplo, a identidade de gênero muitas vezes não é respeitada e eu tenho que fazer uma busca quase como quem está fazendo um CSI, né? Então a gente faz uma busca na rede social sobre o nome das pessoas, às vezes vem escrito assim, homossexual vestido de mulher encontrado morto. E aí a gente já identificou, por exemplo, que desde 99% dos casos são mulheres trans ou travestis. Fica ainda mais difícil rastrear esses casos por meio da imprensa, quando as mortes por transfobia demoram para tomar o noticiário ou, às vezes, nem chegam nele. O que aconteceu com Roberta corria um sério risco de não vir à tona, não vir a conhecimento público, né? Eu, por exemplo, fiquei sabendo através das redes sociais de outros colegas trans que divulgaram que tinha uma companheira que estava sendo socorrida naquele exato momento por seu corpo ter sido queimado, né? Então, assim, já começa por aí o fato de a gente saber informalmente, né, através de colegas em comum que a gente tinha, né? Essa é a Robionce Lima, deputada estadual pelo PSOL em Pernambuco. No fim de junho, ela falou para um outro podcast aqui da CNN sobre o caso da Roberta, uma mulher trans incendiada no centro do Recife. Uma mulher trans foi queimada no centro da cidade. Infelizmente, ela já teve que amputar um braço. O outro corre risco também de ter que ser amputado. A mulher de 33 anos, a mulher trans, ela foi extubada, ou seja, já respira sem a ajuda de aparelhos, mas a situação é grave. E de acordo com a equipe médica, ela tem severos comprometimentos da mão, do antebraço e também do punho direitos. Na época, a Roberta ainda estava internada em estado grave, mas acabou morrendo alguns dias depois da entrevista da Robionce. E aí eu usei minhas redes sociais para repercutir o fato, porque é isso que acontece, né? Muitas vezes é uma violência contra a população LGBTIA+, contra a população trans, que muitas vezes é invisibilizada, né? Não é notificada. Por pouco, o caso de Roberta quase que se torna mais um, né? Mas por coincidência a gente conseguiu publicizar o caso de Roberta e demonstra a violência LGBTQIA+, que a gente está exposta, né? Nesse país que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo, inclusive, há mais de 10 anos. Casos como o da Roberta são mais comuns do que a gente pode imaginar, porque a gente tem uma cifra oculta, né, de violência contra a população LGBTQIA+, que nem sequer chega ao conhecimento da gente, né? Enquanto a gente está aqui conversando e batendo esse papo, com certeza tem outras violências LGBTI-fóbicas ocorrendo e a gente nem sequer vai ter conhecimento sobre isso. Por ter visto tantos casos de transfobia caírem nesse lugar de esquecimento, a modelo Alice Félix estranhou que o mesmo não tenha acontecido com ela. Em agosto do ano passado, Alice sofreu uma tentativa de assassinato dentro de casa quando foi brutalmente espancada e acabou com traumas físicos e psicológicos que ela trata ainda hoje. Quando tudo isso aconteceu, a Alice postou alguns vídeos de desabafo nas redes sociais, mas não esperava que o alcance fosse ser tão grande. Meu nome é Alice Félix, atualmente sou digital influencer, tenho 26 anos. Quando eu fiz os vídeos, né, para poder expor isso no meu Instagram, eu não imaginei que fosse ter essa proporção tão grande de audiência, de pessoas compartilhando, de gente me procurando, porque é como você mesmo disse, não é todo mundo que tem esse alcance e tem essa repercussão toda. Então, na minha concepção, eu fiz aquilo ali para as pessoas mais próximas, que eu não tinha nem 2.000 pessoas me seguindo na época. E hoje são quase 400.000 pessoas. Então, eu pensei, vou fazer isso para as pessoas próximas me ajudarem. E do nada, muita gente começou a me procurar, e televisão, e jornal.
Tô nesse processo ainda. E a gente sabe que não é a realidade de todas as meninas trans, né? Muitas aí são espancadas e não tem essa visibilidade que eu tive. Aos 26 anos, Alice Félix é uma sobrevivente que escapou do transfeminicídio, mas esse não é o ponto de partida dessa história, não. A Alice, assim como outras mulheres trans e travestis, enfrentou uma série de microviolências antes disso, como a recusa ao nome social ou as piadas. Agora, bem no início da minha transição, sim, havia aqueles... Você tá no mercado, as pessoas te olhar e te tratar no masculino. Entendeu? Mas isso foi bem no início. Eu acho que todas passam por isso, né? Tudo bem que não é só a agressão física, né? Que a gente pode se considerar transfobia, porque as piadas existem e as piadas também matam, né? É por isso que o relatório da ANTRA diz que, abre aspas, o ciclo de violência que afeta mulheres trans se assemelha na medida em que a morte é o ponto final de uma série de violações anteriores. Fecha aspas. Isso quer dizer, em outras palavras, que todas as mulheres transexuais que acabaram mortas têm uma trajetória que se assemelha em algum ponto, porque aquela violência brutal que colocou fim à vida delas foi precedida de várias outras. Alguns marcadores são aqueles que eu falei lá no começo, quando apresentei a Meg. Antes de fazer parte dos 0,02% que atravessaram a barreira da universidade, a Meg fez parte da estatística dos que abandonam os estudos. Depois de anos sofrendo com o preconceito cotidiano nas salas de aula, a família da Meg pressionou tanto que ela acabou desistindo dos estudos para começar a trabalhar. Ela só voltou para a escola e prestou vestibular para o curso de artes por causa da insistência e do incentivo de uma professora. A Bruna Benevides explica que a exclusão no ambiente escolar está intimamente ligada a essa debandada de pessoas transexuais das escolas. Quando a instituição família, muitas das vezes, tem dificuldade em acolher essa pessoa trans, ela exclui essa pessoa. E ao excluir, ela exclui automaticamente e, por consequência, da possibilidade de um processo de sociabilização dessa pessoa estar sendo inserida nos espaços sociais, que inclui a escola, por exemplo. Então, quando há essa interrupção das relações sociais a partir do ambiente familiar, consequentemente, a pessoa não vai conseguir se constituir e continuar no ambiente escolar. Porém, as poucas pessoas que também conseguem, em alguma medida, mesmo em vulnerabilidade, seguir dentro da escola, nós observamos que aquele ambiente, em muitas medidas, tem adotado posturas trans-excludentes, né? Seja ao não respeitar o nome social, seja a não respeitar a identidade de gênero, seja a não trabalhar com práticas que ajudem a enfrentar a LGBTfobia e o bullying LGBTfóbico na escola, ou mesmo pela ausência de ações que identifiquem a diversidade com questões que são necessárias de serem abordadas também com certa especificidade. Então, a escola muitas vezes acaba se tornando esta segunda instituição que também promove, e aí a gente não fala sobre evasão, mas exclusão frente às pessoas trans. Então, são micro-exclusões ou exclusões por falta de ações que acabam, de alguma forma, impedindo que as pessoas trans possam continuar estudando, se formando, se qualificando, inclusive, para uma entrada posterior no mercado formal de trabalho. Assim como a Bruna, a Meg também defende que se use o termo expulsão ou exclusão escolar e não evasão. Para ela, se essas pessoas deixam a escola, é porque aquele não foi um ambiente que as acolheu bem. O que a escola vai fazendo é produzir mecanismo de expulsão. Eu não trabalho com o conceito de evasão escolar, porque eu não acredito nisso. Ninguém evade de um espaço onde os seus direitos estão sendo respeitados. O que a escola produz são estratégias de expulsão. Ela vai peneirando, ela vai dizendo quem pode e quem não pode ficar aqui, né? Aquela lógica de fazer viver, eu vou investir nessa vida, e fazer viver e deixar morrer. Quem é que eu vou abandonar a própria sorte? A Meg se debruçou sobre essa expulsão de pessoas LGBTs do ambiente escolar enquanto escrevia sua tese de doutorado, que chamou de O Diabo em Forma de Gente: Resistências de gays afeminados, viados e bichas pretas na educação.
Uma das coisas que me chamou a atenção na escrita da tese, né, que eu trabalhei, né, com o diabo em forma de gente, que é o título da tese, que eu vou discutir a bicha preta e pensando na resistência, e trabalhando com professores que estão na educação pública, todos eles com mais de 30 anos. Um professor do Rio de Janeiro nasceu e cresceu na capital, um dos meninos nasceu e cresceu num quilombo aqui no interior do Paraná, e os outros 2 nasceram no interior do Paraná em cidades pequenas, mas migraram para a cidade grande. Né? Os 3 paranaenses, as 3 bichas pretas aqui do Paraná migraram para a cidade grande. Né? E o que fica muito visível na história, aí também fazendo uma relação com a minha própria trajetória, é que a homofobia e o racismo, independentemente da região que a gente esteja, ela é muito similar, né? E ela não poupa criança, não poupa adolescente. E num período que a gente não tinha internet, né? Então, como que o mesmo xingamento que estava presente na vida desse menino no Rio de Janeiro também estava presente na vida do outro menino que estava dentro de um quilombo, numa comunidade rural, afastada de centros urbanos? Como que a homofobia e o racismo, ele percorria, né, esse trajeto, ele fazia esse caminho e operava de uma maneira muito similar. As histórias que a Meg contou nessa tese, de certa forma, também eram sua história. Como você só está escutando a voz da Meg e não está vendo a imagem dela, eu vou tentar descrever como ela se parece. A Meg tem um sorriso largo e os olhos meio puxados, que ficam ainda apertados quando ela sorri. Ela tem o cabelo todo enrolado na altura dos ombros. A Meg é uma mulher negra, o que faz muita diferença em um país racista, mas faz ainda mais diferença se você é uma mulher transexual. A punição era sempre, ela incidia sobre os corpos dos meninos mais afeminados, né? E aqueles meninos negros com a melanina mais acentuada também. Então, esses 2 marcadores, eles vão sendo centrais no processo de acolhimento dentro da escola. Quanto mais preto, quanto mais afeminado, menos investimento essas crianças vão recebendo. A Meg sentiu o peso dessa intersecção entre raça e identidade de gênero quando tentou 4 vezes seguidas ingressar no mestrado e foi rejeitada em todas, justamente na fase de entrevistas. O meu corpo, ele era a grande barreira para poder acessar esse lugar. Tanto é que a minha primeira entrevista no mestrado foi uma das situações mais violentas que eu enfrentei no espaço acadêmico por conta de ter despertado numa professora que estava conduzindo a entrevista um incômodo muito grande, né? Porque assim, ela não analisou, por exemplo, o meu projeto de mestrado na entrevista. Ela ficava me acusando de não ser uma pessoa capacitada. Ela sempre dizia: você não fez isso, você não fez aquilo, você não discutiu isso. Era a minha figura, né, era o meu corpo que estava sendo questionado. E só voltei no ano seguinte por conta de um apoio muito grande que eu tive de algumas pesquisadoras negras aqui em Curitiba, que elas me alertaram para essa situação. A questão não é a tua pesquisa, a questão não é a tua falta de preparo. A questão é a tua identidade de gênero e de raça que não é adequada para esse espaço. Tanto é que eu adentrei ao mestrado sem reivindicar o nome social, por exemplo. Eu fiz o mestrado passando por essas situações de constrangimento para poder existir dentro da universidade. E o professor que me acolheu no mestrado, ele foi me inserindo em outros espaços da universidade, né? Por exemplo, no NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, onde eu estou coordenador atualmente, foi um espaço central para me construir enquanto pesquisadora, enquanto professora. Então foi dentro desse lugar da negritude que a travesti foi acolhida também. A Bruna, da ANTRA, explica que essa lógica racista que se cruza com a transfobia não ganha corpo só nas escolas, não. Pessoas pobres, periféricas, negras, que expressam ou vivenciam o gênero feminino, né, mulheres trans e travestis, sobretudo. Então a gente identifica que os fatores sociais têm uma relação direta. Então, se for uma mulher trans, negra, periférica, que atua na prostituição principalmente, esta vai ser a que vai ter o maior risco de ser violada, violentada ou assassinada. E quanto mais distante desse perfil, menos chance, então, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem. Mulher trans, negra, periférica, que atua na prostituição. Lembra quando eu falei lá no começo que a expectativa de vida entre mulheres transexuais é de 35 anos?
É principalmente dessas mulheres que a Bruna descreveu agora que eu estava falando, já que elas representam 90% da população travesti e trans. São mulheres negras e pobres que, em sua maioria, já vieram de um lugar de vulnerabilidade social, mas que viram o abismo da desigualdade aprofundar ainda mais quando foram expulsas do ambiente escolar. Pronto, estariam condenadas ao subemprego ou ao trabalho informal, como acontece com quase 40 milhões de brasileiros hoje. Acontece que nem o espaço da informalidade recebe bem os corpos trans, e é assim que essas mulheres acabam compulsoriamente empurradas para a prostituição. Na verdade, é uma relação direta, né? Porque onde há pessoas que estão sendo colocadas de uma forma impossibilitada de se qualificarem, se formarem, a informalidade vai ser o primeiro lugar onde elas vão ser colocadas. Porém, a transfobia, a dificuldade de inserção social e a falta de acolhimento por diversos outros setores acaba empurrando essas mulheres para a prostituição. Então não é uma relação direta, é uma relação quase que compulsória. É como se as mulheres trans, ao serem retiradas do ambiente familiar, serem expulsas do ambiente escolar, fossem jogadas neste lugar do trabalho sexual como única opção ou como uma destinação por necessidade de sobrevivência. Então, eu acredito que é muito importante a gente observar essa relação, porque muitas delas são jogadas lá compulsoriamente e a maioria não gostaria de ficar. E mesmo para as que gostariam de ficar, não existe o mínimo de proteção ou segurança, apesar da prostituição não ser crime e ser reconhecida como uma ocupação no Brasil. A prostituição é violenta ou são as pessoas que utilizam a prostituição que são violentas? Porque quando a gente para analisar quem são os perfis das pessoas que estão acessando o mercado do sexo, das trabalhadoras sexuais, são as mesmas pessoas que estão no ambiente doméstico, transformando aquele lugar um dos piores e mais violentos para mulheres. Então a gente sabe que há essa relação, né, entre as mesmas pessoas que são os homens, nossos familiares, nossos gestores públicos, nossos, líderes religiosos, nossos pais, primos, irmãos, parentes. São essas pessoas que estão, em certa medida, transformando o ambiente doméstico como um ambiente altamente violento para mulheres, sobretudo por conta das questões de gênero, e também são esses mesmos homens que acessam a prostituição que também estão reproduzindo essa mesma violência naquele espaço. Então, se há que se ter alguma relação entre prostituição e violência, vamos observar quem são os perpetradores dessa violência. Então, são esses homens, são essas pessoas que utilizam e buscam, inclusive por conta dessa relação entre o paradoxo de o Brasil ser o país que mais consome pornografia trans e, na mesma medida, ser o que mais as assassina. Quebrar esse ciclo de violências pede algumas mudanças que passam principalmente por fazer valer os direitos que já foram conquistados. A Bruna explica, por exemplo, que apesar das agressões contra mulheres trans também estarem enquadradas na Lei Maria da Penha, na hora do atendimento essas mulheres encontram uma série de obstáculos e violações. Ela também explica que o Brasil é um dos países mais avançados em termos de legislação para a proteção da população LGBTQIA+. O problema é que a implementação de tudo isso requer uma mudança bem mais profunda. O grande problema é que o paradigma social não é rompido por leis, não é rompido somente pela conquista desses direitos. Então, a criminalização é um fator fundamental, sobretudo para gerar dados governamentais, como eu falei que existe a ausência, para pensarmos em ações, políticas públicas, enfrentar a omissão e a impunidade também. Porém, é uma das ferramentas de enfrentamento da violência contra pessoas LGBTI. Mas a gente precisa investir em educação, qualificação, formação, e de forma com que nós não possamos acreditar que só a letra fria da lei vai dar conta deste enfrentamento. Então é uma vitória, é muito importante. Há sim uma mudança, ainda que muito lenta e muito tímida acontecendo. Nós já vemos pessoas sendo enquadradas nessa legislação, então isso de certa forma causa um processo educativo de dizer não é mais aceito, em certa medida, que vocês sigam violando os direitos ou violentando as pessoas LGBTI. Porém, a falta de políticas públicas, mas também de uma discussão ampla na sociedade, envolvendo a família, o ambiente escolar e todos os outros setores, partidários, academia, enfim, a sociedade como um todo, a gente ainda vai ter um caminho pela frente.
É a busca por essa mudança de paradigma que fez com que a Meg, solitária, marginalizada e até expulsa da escola quando criança, resolvesse se tornar professora universitária e pesquisadora em educação. Eu sabia que eu não ia conseguir pavimentar e transformar um caminho seguro e tranquilo para todo mundo, mas eu estava disposta a tentar transformar esse caminho o menos difícil, o menos esburacado, o menos perigoso para esses corpos não hegemônicos. E eu consegui fazer isso de uma forma muito positiva, porque os estudantes negros, as estudantes negras, estudantes LGBTs, eles tinham em mim uma aliada, né? E aqueles meninos que muitas vezes eram categorizados como agressivos, como violentos, e a escola desconsiderando todo o contexto social onde eles estavam inscritos, às vezes vindo para a escola a pé, andando por muito tempo para chegar na escola, sem alimentação adequada, sem uniforme adequado, assim, sem redes de apoio e de proteção, mas eu era essa ponte, né? Porque a escola continua construindo muitos muros. E a partir dessas relações, eu comecei a pensar, né, que a minha ação ela tinha que ser ampliada. E aí é que eu começo a trabalhar com formação de professores e professoras, né, a partir da Lei 10.639, e comecei a pensar com muito cuidado e com muito interesse em fazer mestrado e doutorado para poder ampliar essa ação, né? Porque eu pensava assim, como professora, eu vou atender um grupo específico de estudantes. Se eu trabalho com formação de professores e professoras, eu consigo atingir um número muito maior de estudantes. Foi por essa razão também que eu pensei no mestrado e doutorado e, assim, quando eu vou para o doutorado, aí sim que eu começo a pensar nessa possibilidade de ser professora numa instituição de ensino superior. Eu sou a Meg Rayara Gomes de Oliveira, com nome e sobrenome, como bem pontua Lélia Gonzalez, né, que pessoas pretas precisam desses marcadores. E no caso de pessoas do gênero feminino, o prenome é fundamental, porque o nosso último sobrenome geralmente é herança de algum homem, um pai, um avô, um marido, né? E é assim que eu gosto de ser tratada, como Meg Rayara, travesti, preta, doutora em educação, professora adjunta e professora credenciada no programa de mestrado e doutorado da Universidade Federal do Paraná, ativista pelos direitos humanos, principalmente de pessoas trans, e ativista no movimento social de negras e negros. Antes de tudo, o caminho para combater a transfobia no país mais transfóbico do mundo passa pelo reconhecimento de que somos o número 1 do mundo nesse pódio de vidas trans ceifadas. Passa pelo reconhecimento de que o problema existe e precisamos fazer alguma coisa para mudar de rota. De certa forma, a gente avança na legislação, mas demora-se um tempo para mudar esse entendimento de uma Constituição nacional de um país que é racista, embora não reconheça o racismo, que nega o racismo. É um país extremamente negacionista nesse sentido. Nós somos o 5º país de feminicídio, mas quando a gente vai perguntar às pessoas, as pessoas negam essa violência. No mesmo sentido, você conhece alguém que seja LGBTfóbico? Todo mundo vai dizer que conhece. Você se reconhece como LGBTfóbico? As pessoas vão dizer que não. Então é uma luta que ela ultrapassa os limites da legalidade, vamos dizer assim, que precisa entrar numa disputa de narrativa pelo campo social. E, infelizmente, no campo social nós temos tido maiores perdas porque os grupos contra os direitos da população LGBTI, grupos antidireitos LGBTI, têm a máquina pública nesse momento, tem investimentos, tem financiamentos e tem a rede social a seu favor, que acaba criando um ambiente para a disseminação de mais LGBTfobia. E você, é racista? É LGBTfóbico? Esse episódio do Entre Vozes fica por aqui. Até a próxima! Com a apresentação de Luciana Barreto, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Pauta e apresentação, Luciana Barreto. Pesquisa e roteiro, Thaís e Léo. Produção, Danilo Santana. Sonoras e personagens, Thaís e Léo e Danilo Santana. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi.
Você também pode ouvir o Entre Vozes no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.